professor Eduardo Maciel. Nós estamos prosseguindo em conhecer mais uma aula no nosso curso avançado de teologia e hoje nós estamos com os alunos do EAD ao vivo. Essa aula é ao vivo, daqui a pouco eles irão participar da aula. Nós estamos com a turma de Nova Iguaçu, a turma de Queimados, nós estamos com a turma do Jardim Palmares e tem gente aí do Brasil todo espalhado por todo esse Brasil aí, até fora do Brasil nós temos alunos no Instituto FASTEF para nossa aula de Cristologia número 2. Espero que hoje seja uma aula maravilhosa, onde a gente possa receber bastante conhecimento avançado. Luciano tá aí também, boa noite, Luciano, e a gente vai interagindo aí com todo mundo. Flávia chegou também, Flávia Oliveira, a gente vai interagindo com todo mundo. Na aula passada, só fazendo uma recapitulação daquilo que nós falamos, nós iniciamos a aula passada falando quem dizem ser o Filho do Homem, baseado lá em Mateus, capítulo 16. Aí os discípulos falaram para Jesus: ô mestre, uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, tem uma moçada aí falando que o senhor é Jeremias, tem gente que diz que o senhor é um dos profetas. E aí Jesus perguntou para os discípulos: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí o Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse para Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Todo-Poderoso, né? E aí Jesus disse: olha, Pedro, quem te revelou isso não foi a carne, nem foi o sangue. Quem te revelou isso foi o próprio Espírito Santo. Na verdade, Jesus ele já sabia o que as pessoas diziam sobre ele e o que os discípulos pensavam sobre ele. Mas ele queria que os discípulos se ouvissem e ouvissem também, dentro de várias opiniões diversas, quem é o verdadeiro Cristo. Esse é o grande problema da cristologia. Se você não assistiu a primeira aula, assista. Tá lá no seu grupo de alunos, no nosso portal FASTEF. Assista a primeira aula que a gente debateu bastante isso. Quem é Jesus? Porque esse, turma, é o grande problema da cristologia. Quem é o verdadeiro Jesus? Quem realmente conhece Jesus? Eu até disse na semana passada que conhecer a Jesus não é conhecer uma definição teológica de quem é Cristo, de quem é Jesus. Conhecer a Jesus vai muito além do que isso. Porque nós que estudamos teologia, eu, por exemplo, estou nessa área há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos que eu estou na área da teologia. A gente tem várias definições aqui sobre o Cristo. Na aula passada, a Edivânia participou, o Márcio participou. Todo mundo falou sobre quem é o Cristo. Agora, não é uma definição teológica que vai definir se você conhece ou não conhece a Cristo. O que vai definir de fato quem é Jesus é o conhecimento, é a intimidade com Deus, é a experiência que nós temos que ter com o Espírito Santo. E nós vimos isso na semana passada. A coisa mais importante da vida é você ter relacionamento com Deus. Imagina hoje, eu viajei hoje para cá, para o Rio de Janeiro. Eu saí mais ou menos umas 7h30 da manhã, cheguei aqui 12h30, 1h da tarde. Imagina hoje, se eu e a minha esposa, vindo de São Paulo, vindo de São José dos Campos, se eu não trocasse nenhum tipo de palavra, de diálogo com ela durante 4, 5 horas de viagem. Eu acho que chegaria no meio da viagem,
ela perguntaria para mim: Eduardo, você está com algum problema? Você não fala comigo? Você está diferente comigo? O que está acontecendo? Porque é um relacionamento. Relacionamentos há diálogo. Qual é a melhor maneira de nós nos relacionarmos com Deus? Através da oração, através da comunhão com o Pai, falar com o Pai todo dia, de manhã, como Daniel fazia, de tarde, de noite, através de pensamentos, através de expressões de adoração, de louvor. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Também vimos a semana passada os nomes e os títulos que o Senhor Jesus ele recebeu. Nós vimos Jesus, nós vimos Cristo, nós vimos Filho do Homem, nós vimos Filho de Deus e nós vimos Senhor, que significa Kyrios. Então, na realidade, todos esses nomes, eles estão bem explicados na aula de número 1. Mais uma vez, eu peço para você que não assistiu a aula de número 1, assista, porque lá nós explicamos nome a nome. E eu só estou recapitulando o que foi falado na semana passada. Vimos ainda as duas naturezas de Cristo, só que não deu tempo de ver as duas. Nós vimos apenas uma. Nós vimos a natureza divina de Cristo. Então nós vimos 5 pressupostos da sua divindade na aula 1. Cristo em relação ao tempo, Cristo em relação à criação, Cristo em relação ao Pai e Cristo em relação aos seus atributos e, por último, os textos bíblicos que comprovam a divindade de Cristo. Todo mundo leu esses textos que eu passei para vocês? Ou não? Quem conseguiu? Leu? Então, de parabéns aí, quem conseguiu ler. Renata levantou a mão. Pode falar, missionária Renata. Ótimo. Então, todo mundo que leu os textos está de parabéns. Hoje nós vamos falar da segunda natureza de Cristo. Se trabalhamos na primeira aula a sua divindade, hoje nós vamos trabalhar a sua humanidade. Porque assim como Jesus nessa terra não deixou de ser Deus, veio como homem, Jesus também, nos seus 33 anos e meio de vida, a partir do nascimento de Maria, ele foi um homem igual a mim, igual a você, sujeito às mesmas paixões. Então hoje a gente vai focar na sua humanidade, o Filho do Homem e a sua humanidade. Eu até coloquei uma foto aí daquela série The Chosen, que é uma série não evangélica, é uma série mórmon. Eu não assisti muitos capítulos, talvez nem uma temporada inteira eu assisti, são várias temporadas, mas apesar de não ser evangélica, ter uma série aí da Igreja dos Mórmons, ela traz um Jesus humano. E é isso que a gente vai falar hoje nessa aula. A gente vai falar exatamente dessa humanidade de Cristo, o Filho do Homem na sua humanidade. Não podemos falar de Cristo sem falarmos de sua natureza humana. Caso contrário, seremos incompletos. Dizer que o Verbo era Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 1, é apenas a metade do assunto. A outra metade, está escrito que o Verbo se fez carne. Então, se você pegar o versículo 1 do capítulo 1, você está focando só na metade do assunto. Qual é a metade do assunto? Cristo, Filho de Deus,
como Deus. Mas a outra parte, o versículo 14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Esse Verbo que se faz carne e habita entre nós é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o poderoso de Israel. É aquele que entrega a sua vida, que se doa em nosso lugar, que se sacrifica em nosso lugar. Ele veio sim como homem. Como qualquer outra doutrina das Escrituras, a natureza de Cristo tem que ser analisada à luz de todas as passagens sobre o assunto. Não é apenas em partes selecionadas que ignorem os textos referentes ao mesmo tema. Quando a gente faz uma análise, principalmente exegética, principalmente hermenêutica, a gente precisa, deixa eu só aceitar alguém que quer entrar, Edivânia, pode entrar, Edivânia. Quando a gente faz uma análise, nós precisamos, principalmente se for uma análise exegética, uma análise hermenêutica, nós precisamos estar atentos a todos os textos, analisar todos os textos. Por que semana passada, na última aula, eu dei uma série de textos para vocês estudarem? Justamente para vocês fazerem comparações, análises, reflexões sobre a divindade de Cristo. Porque se a gente focar só em um lado, vamos dizer que a gente coloque o Jesus só humano, do The Chosen, aí ele deixa de ser Deus e passa a ser o semelhante, o ser humano mais extraordinário que já existiu. Mas se a gente focar só na divindade, aí nós não temos esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus que habita no nosso meio. Então é preciso analisar todas as passagens, tanto aquelas que falam da humanidade de Cristo, como também aquelas que falam da sua divindade. Se é importante dizer que Jesus é Deus, e todo mundo aqui concorda que ele é Deus, também é igualmente importante mostrar que Jesus foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, passou apertos, como todo mundo vive apertos aí na vida cristã. Eu não sei quem falou para você, quem prometeu para você que vida cristã é uma vida de sombra e água fresca. Porque dentro de um evangelho até muitas vezes triunfalista, pode-se até pregar que vida cristã é uma vida só de vitória, só de conquistas, só de milagre, só de coisas boas. Pode alguém dizer aí que vida cristã é uma vida só para pessoas que estão acima da média, que estão vencendo, que estão prosperando, que estão conquistando. Só que vida cristã, turma, vai além de vitórias, de conquistas. Vida cristã vai além de milagre, vai além de promessas. Vida cristã também tem momentos de lutas, tem momento de agruras, tem momento de dificuldades, tem momento que é um momento delicado, um momento difícil, tem dia mau. O Luciano já enfrentou dias maus, a Camila já enfrentou dias maus, a Priscila já enfrentou dias maus, o Reinaldo já enfrentou, a Jaqueline, o Jean, o Márcio, o Rodrigo, a Flávia, a Sila, a Edivânia, Gabriel, o Carlos, o Charles, todo mundo aqui, a Cristiane Simões, todo mundo aqui que está nessa live aqui, que está nessa aula, enfrentou dias maus. E o Senhor Jesus, ele mostra pra gente, pelo exemplo dele,
que ele também vai enfrentar esses chamados dias maus, esses chamados dias difíceis. Se é importante dizer que Jesus é Deus, também é igualmente importante mostrar que Jesus foi homem como nós. Teve sede, teve fome, dormiu no barco, estava cansado. Então é isso que nós precisamos, já nesse início de aula, entender. A humanidade do Cristo, sujeito às mesmas tensões. No Getsemane lá, 12 horas antes dele morrer, ele suou gotas de sangue. Tamanha era a agonia que ele estava vivendo. Fala, Luciano, levantou a mão? Fica à vontade. Tô te entendendo. Dificuldade para entender a humanidade do Cristo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É igual, mas é diferente. É, é igual, mas é diferente. Tem duas características. Tem duas características, apesar da sua humanidade, que nós vamos ver que Jesus é diferente de nós. Apesar dele ter vindo como homem e ele ter dito: olha, se eu quisesse, eu rogava ao Pai aqui, ele mandava não sei quantas míriades e míriades de anjo para me livrar. Mas apesar de Jesus ter vindo, destituído da sua glória, se esvaziou de si mesmo, ele não é totalmente igual a mim e a você. Tem duas coisas que são diferenças. Por isso que eu digo igual, mas diferente. E a gente vai chegar lá e eu acho que hoje a gente vai superar essa dúvida aí do Luciano, que é muito pertinente, semelhante. Por isso que a gente diz é igual, porém diferente, né? Então eu vou chegar lá, encaminhando para o finalzinho da aula, eu vou trazer essas duas características. O testemunho das Escrituras. Pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Semelhante, não igual. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Para que o propósito divino tivesse êxito, Filho de Deus deveria ou teria de tomar sobre si humanidade completa. Se o Filho de Deus, ele não vem a esse mundo e ele não toma para si uma humanidade completa, seria insuficiente aquilo que ele fez na cruz. Porque um Deus não poderia morrer na cruz por nós, para pagar o pecado da humanidade. Mas um homem, mesmo em forma de servo, um homem destituído, né? Temos um verbo grego que diz kenosis. Ele se esvaziou da sua glória. Aí sim, um homem poderia morrer em nosso lugar. Essa morte é substitutiva. Mas esse homem era alguém que não teve pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é importante nós entendermos que o que vai validar a nossa salvação não é só um homem morrendo na cruz, mas é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Para que esse propósito ele fosse alcançado, ele fosse atingido com êxito, Jesus deveria se encarnar. Jesus ele deveria vir a esse mundo como servo. Era necessário
que em tudo se tornasse um de nós. O que o Filho de Deus fez, ao tornar-se carne, foi traduzir o Deus inacessível, já falamos aqui da transcendência, o Deus inacessível, para uma forma que a humanidade pudesse compreender. Aí é a imanência, aí é o Emanuel. Quando falamos em transcendência de Deus, é um Deus que está distante de nós, longe de nós. Agora, quando falamos em imanência, é um Deus que está entre nós, é o Emanuel, é o Deus conosco. É muito importante que você, estudante de teologia do Instituto Fastef, venha compreender essas duas questões. A transcendência é um Deus inacessível, é o Todo-Poderoso, o seu trono está no céu, os seus pés aqui na terra. Mas a imanência é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se torna um homem para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Verbo se fez carne, turma, e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Para os gnósticos, aqueles que acreditam que a matéria é totalmente má, e a filosofia grega vai beber dessa fonte gnóstica, tá? Vai dizer que a prisão da alma é o corpo, que a matéria é má, que o corpo é mau, que a carne é má. E para o atual movimento da nova era, que é um movimento também altamente subjetivo, tem coisas que a nova era fala que eles, sinceramente, eles não falam muita coisa com coisa não, muito desencontrado, é muita especulação. Um Salvador que participou da carne e do sangue, como diz Hebreus 2,14, é um Salvador inacessível. Ou seja, essas religiões colocam apenas a transcendência de Deus. Mas como diz Atos, se eu não me engano, 4,12, em nenhum outro há salvação, pelo qual debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? Jesus, o Verbo que se fez carne. Só temos o acesso hoje à salvação porque esse Deus ele se encarnou, ele tomou forma de servo. Ele veio em nosso lugar para morrer na cruz por nós. Caso contrário, se não houvesse a entrega desse cordeiro, dessa ovelha muda, nós estaríamos mortos sim até hoje, em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo veio em carne. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Foi o grito do apóstolo João contra as doutrinas que, por tanto mistificar o Filho de Deus, colocaram ele como um avatar do amor ou como um mero espírito evoluído. Tem religião que coloca Jesus como um espírito evoluído. Eu não sei se você já viu aqueles filmes da série Avatar. Tem o 1 e tem o 2. Eu gostei mais do 1, né? Mas o 2 não é ruim, não. O que é o Avatar? O que é o mundo de Pandora? É um mundo praticamente perfeito, em que as pessoas têm uma força muito maior do que o mundo real. As pessoas ali, elas voam em cavalos, elas conseguem se conectar com seus animais, elas têm superpoderes. Depois vai haver toda uma trama lá nesse mundo dos avatares ali, vai haver uma guerra. Só que não é um mundo real, é um mundo paralelo. E a gente não pode olhar para Jesus como se fosse um avatar de Deus. Porque em nenhum momento Jesus ele é um avatar de Deus ou um modus operandi de Deus. Quando a gente acredita no modalismo, por exemplo, que é tema da próxima aula, a gente acredita em 3 modos.
o modo Deus Pai, aquele que criou a humanidade, o Criador, o modo Deus Filho, que é o modo redentor, aquele que veio para salvar a humanidade, e o terceiro e último modo é o Espírito Santo, aquele que veio morar em nós, aquele que veio nos dar uma força e uma capacidade através da sua graça. O problema de acreditar nos modos de Deus, não nas personas, mas nos modos de Deus, é que a gente acha que é um mesmo autor com três máscaras. A máscara do Deus Pai, a máscara do Deus Filho e a máscara do Deus Espírito Santo. Só que o problema de acreditar no modalismo é que os três eles nunca vão operar juntos porque é o mesmo ator. Então, quando alguém está encenando o Deus Pai, a máscara do Deus Filho, a máscara do Deus Espírito Santo está na coxia. Quando alguém vai representar o Deus Filho, Jesus, o Pai sai de cena, o Espírito Santo sai de cena. Ou quando vai representar o modus Espírito Santo, o Pai e o Filho ficam de lado. Gente, em nenhum momento acontece isso. E como é que eu provo? Lá no batismo de Jesus. Lá no batismo de Jesus, os três estão na mesma cena. Jesus está sendo batizado por João Batista. Ele ouve a voz do Pai que diz assim: esse é o meu filho amado a quem eu me comprazo. E ainda o Espírito Santo desce em forma de pomba. Aí nós já quebramos todo e qualquer argumento do modalismo. Não são modos de Deus, são personas. A persona do Pai, a persona do Filho e a persona do Espírito Santo. Ah, então são três deuses. Não, nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus. Quando o Thales Roberto canta lá, eu sou dos três, eu sou dos três. Não, eu sou de um só. Ser dos três é triteísmo. Nós não acreditamos em triteísmo. Nós somos de um só. Nós somos de Jesus. Agora, existem personas, mas a essência é a mesma. Eu já dei um spoiler, é a aula que vem, quando a gente vai falar de controvérsias cristológicas, mas é para você entender que Jesus ele não é nem um avatar de Deus, nem uma máscara de Deus, e muito menos um espírito evoluído, como diz o kardecismo, ou como diz aí o budismo. Graças a Deus, porém, que o testemunho de Deus nas Escrituras não deixa dúvida. Pela palavra de pelo menos 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Isso aqui é até um modelo para quando você precisa confrontar alguém, ou até quando você precisa resolver aí algum incêndio pastoral, algum incêndio aí no teu departamento. Ao invés de você resolver sozinho, você que é líder de departamento, você que é pastor, chama 2 ou 3 testemunhas. Porque aí você vai ter base aí para as pessoas não inventarem coisas com o teu nome. Ah, o Luciano falou isso, isso e isso. Não, o Luciano não falou isso, não. Você entendeu errado, porque eu estava lá, eu sou testemunha do Luciano. Então, sempre que for apagar um incêndio, leva 2, leva 3 testemunhas. Nós temos a primeira testemunha da divindade do Cristo e da sua humanidade também. Moisés. Moisés é a primeira testemunha. Inclusive, alguns acreditam que lá no Apocalipse, Moisés voltará com Elias e serão eles as 2 testemunhas. Tem muita gente que acredita que é Moisés e Elias. Outros acreditam que é Enoque e Elias, que não morreram, porque foram transladados. Eu, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente
e a sua semente. Esta, que no caso é Jesus, te ferirá a cabeça. E tu, que é a serpente, né? Ferirás o calcanhar. Quem escreveu isso? Moisés. Quantos anos antes de Jesus nascer? Muitos anos. Se Isaías falou 700 anos antes, Moisés ele falou no mínimo 1500 anos antes. 15 séculos antes do advento do Cristo. De Jesus nascer através de Maria e entrar nesse mundo através de Maria. 1500 anos antes, já estava sendo profetizado pela testemunha Moisés que ele, Jesus, feriria a cabeça da serpente. Segunda testemunha, turma, João, discípulo amado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João afirmando que Jesus iria se encarnar e que esse Verbo que se fez carne, que veio aqui em forma de homem, habitaria entre nós. Aonde Jesus estaria hoje se tivesse aqui fisicamente? Aonde você está. Nos grandes centros, nas grandes cidades, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, Jesus certamente estaria aí. Porque Jesus estava onde o povo estava, para salvar os pecadores. Terceira testemunha, o apóstolo Paulo. Inclusive, se você não viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, da Netflix, vê lá. É esse personagem aqui que representa o Paulo. Paulo, Apóstolo de Cristo. Estava na Netflix, eu não sei se ainda tá. É uma boa sugestão de filme. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Romanos 8:3. Paulo afirmando que o Filho de Deus seria trazido em carne, semelhante, mas a si mesmo se esvaziou, kenosis, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Filipenses 2:7. Por isso que eu falei com o Luciano, igual, mas diferente. Esse igual, mas diferente é o semelhante. Palavra mais correta de falar do Cristo humano não é igual a nós, porque tem duas diferenças que eu vou falar com vocês mais na frente. Semelhante. Jesus veio a esse mundo semelhante a cada um de nós. Então aí nós já temos três testemunhas, Moisés, João e Paulo. Mas ainda tem o que foi escrito lá no livro de Samuel. Quanto aos teus dias forem completos e vieres dormir com os teus pais, então eu farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, descendente de Davi, da tribo de Judá, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino, que não é um reino físico, não é um reino humano. Os políticos, a politicagem romana lá, ficou doida com Jesus porque achou que Jesus era um reino humano. Comparado hoje a um deputado federal, a um senador, a um presidente da república, quem é que quer perder a boquinha? Quem é que quer largar o osso? Ninguém. Mas Jesus não é um deputado federal, ele não é um rei desse mundo. Jesus ele não é um governante terreno. O seu reino é espiritual, é celeste. O seu reino não é desse mundo. Jesus, ele não é desse mundo. Então temos aí os três testemunhos, mais o livro de Samuel,
falando sobre esse Cristo humano, esse Cristo homem. Agora, nós vamos fazer uma análise sobre essa natureza humana. Ah, professor, o senhor diz que Jesus é Deus, tem a sua natureza divina, mas disse também que ele veio como homem. Me convença. Vamos analisar o que a Bíblia diz sobre a natureza humana do Cristo. Aqueles que nos narraram, que narraram, né? Esse nós aí não precisa. Aqueles que narraram a vida de Jesus não fizeram segundo fábulas artificialmente compostas. Segunda de Pedro 1:16. Como assim fábulas compostas? Historinhas. Historinha da carochinha. Tantas outras fábulas que as pessoas elas podem aí apresentar. E hoje esse negócio de inteligência artificial, não sei quem já ouviu falar aí sobre a IA. Eu fiz uma mentoria segunda e terça-feira. Segunda-feira foram 10 horas, de 8 da manhã às 18 horas. Terça-feira também foram mais 10 horas, de 8 da manhã às 18 horas. E muita coisa que eu estava na mentoria, o nosso treinador lá falou, até mostrou pra gente no computador lá, tava todo mundo nos seus computadores ali, sobre a inteligência artificial. E é assustador. Quando você começa a mexer nesse negócio, você tem a sensação de que Jesus está muito próximo de voltar. Que não vai demorar muito para Cristo buscar a sua igreja. Porque é assustador. Algumas profissões até serão extintas pela IA. Porque nós estamos conversando tanto com ela, falando tanto com essa inteligência artificial, que não passa de um robô, de um algoritmo, ou até algo criado pelo anticristo mesmo, mas a gente tem enchido essa IA de tantas informações que algumas profissões elas devem, ao longo dos anos aí, terminar, não vai ter mais utilidade, porque muita coisa vai dar para ser feito através da inteligência artificial. A história de Cristo, ela não é uma fábula artificialmente composta pela IA, como diz 2 de Pedro 1:16, mas por meio de um contato pessoal, de um contato com testemunhas oculares. Jesus, ele realmente existiu, turma. Não é uma historinha, não é uma fábula, não é um conto. Lucas 1, do verso 1 ao 4, João 21, do 23 ao 24, 1 de João 1, 2, 2 de Pedro 1, 16 e 18. Eu mando esses slides para vocês fazerem o dever de casa, que é ler cada um desses textos. Qualquer, pois, que quiser afirmar algo sobre Jesus, terá de se curvar-se à autoridade divina e pessoal das Escrituras da nova aliança. Qualquer pessoa, turma, que quiser desconstruir a história bíblica, vai ter que negar aquilo que Jesus fez humanamente falando. Hoje eu estava lendo um artigo que a ciência comprova que existe um gene no ser humano que não é o gene do macaco, da evolução, mas é um gene de um casal. E esse casal só pode ser Adão e Eva. A ciência comprovando o que a Bíblia já diz, ó, há mais de 2000 anos. A ciência vai sempre comprovar o que a Bíblia já diz. Então a teoria da evolução do Darwin cai por terra com essa descoberta agora científica,
provando que a humanidade foi gerada por um casal e que nós temos o mesmo gene, assim, a mesma. Não é o mesmo DNA, porque cada um tem o seu DNA, mas a mesma raiz, digamos assim. Que nos apresentam algum completamente identificado com a sua humanidade. Jesus, ele, acima de tudo, era homem. As escrituras em nenhuma parte negam que Jesus era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ah, então quer dizer que Jesus era 50% Deus e 50% homem. Não. Não era meio a meio. Ele era 100% Deus. E ele foi 100% homem enquanto esteve nessa terra. Ele já não está mais nessa terra. Então não há mais necessidade alguma de Jesus ser 100% homem hoje. Mas na época que esteve aqui, nos seus 33 anos e meio, sim, ele foi um homem. E como que eu posso analisar isso e provar isso, que ele foi um de nós? Limitações físicas. Por exemplo, sede. Dentro dos limites da capacidade física, Jesus ele realizou a vontade do Pai, assim como nós que somos homens. Quando eu digo homem, é homem e mulher, tá? Sentido genérico. Jesus também estava sujeito a, depois vendo Jesus que tudo estava consumado, disse: tenho sede. A gente, quando fala muito, a gente não fica com sede? Eu tô falando aqui pelo menos há 50 minutos de aula. Eu já tô com sede. Daqui a pouco vocês vão me ver aí bebendo água. Jesus, ele teve sede. Essa limitação física do Cristo demonstra pra gente que ele foi semelhante aos homens. Ele bebeu água, ele bebeu vinho sem mistura, ele bebeu outras bebidas da época. Jesus teve sede, assim como nós temos sede. Segunda limitação física, fome. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Mateus, capítulo 21, versículo 18. Tanto é que no jejum dos 40 dias e 40 noites, o que Satanás vem trazer como tentação? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não está precisando de dinheiro. Jesus não está precisando pagar o cartão de crédito. Jesus não estava precisando de outra coisa. Ele estava com fome. Então, se ele é o Filho de Deus, transforme pedras em pães. Graças a Deus que Jesus não precisava provar nada para ninguém, muito menos para o diabo, né? Nós não temos que provar absolutamente nada para ninguém, muito menos para Satanás. Eu não preciso provar, você não precisa provar. Tem até um louvor que a gente canta: eu não preciso transformar pedras em pães. É isso. Muito menos para Satanás. Você não deve sentir-se obrigado a provar para alguém que você é de Deus. Não. Os frutos, eles vão aparecer naturalmente. É igual hoje. Hoje, quando eu cheguei aqui no Rio, eu fui numa loja de materiais elétricos para a gente fazer toda a elétrica da nossa sala presencial. E aí eu tava com um eletricista do meu lado, a gente está comprando material. Inclusive, ele tá lá trabalhando até 9h30 da noite lá na elétrica. E tinha um outro eletricista na loja lá, que eu não conheço, e começou a vender o peixe dele como um sabichão. Ah, porque o circuito X, porque eu faço assim, porque eu sou muito bom.
Eu já fico escaldado quando alguém começa a falar que é muito bom, que faz diferente, que entende muito de uma coisa, porque um profissional de valor, um bom profissional, os frutos aparecem naturalmente. A gente não precisa ficar se autovalorizando, se autopromovendo. A melhor coisa é as pessoas conhecerem você através da boca do outro, não da sua boca, da boca dos outros. Deixa eles propagarem o seu trabalho. Se for um bom trabalho, você será aí honrado, você será reconhecido. Mais uma limitação física, fadiga. Jesus estava cansado, igual eu hoje. Hoje eu tô cansado. Dirigi 5 horas e meia. Tô dando aula agora. Ainda não comi nada. Daqui a pouco eu vou comer, vou jantar. Ainda tem que ir no mercado hoje. Não tem nada na geladeira aqui de casa. Tá igual o piscinão de Ramos. Enfim, Jesus também tem a sua fadiga. Jesus também tem o seu momento que ele está acima do limite. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Os judeus, eles contavam as horas de 3 em 3 horas, né? A hora nona, 3 horas da tarde. A hora sexta, meio-dia. Jesus estava fadigado, meio-dia, aquele sol do Rio de Janeiro, 45 graus, sensação térmica de 55 na sombra. Jesus estava com sede, Jesus estava fadigado, Jesus queria uma aguinha do poço do Jacó. E ele foi pedir logo para samaritano, hein? O judeu não se dava com o samaritano, não batia. O anjo do judeu não batia com o anjo do samaritano. Enfim, fadiga. Mais uma limitação física do Jesus humano. Sono. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, mas tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava nanando. Porque o balanço do mar, para Jesus, não representa nada. Tem alguns momentos na nossa vida que a nossa vida também balança. Balança para cá, balança para lá. Tem alguns momentos que a gente passa aí dificuldades. Mas a gente precisa dormir mais, a gente precisa confiar mais, a gente precisa acreditar mais. Eu costumo dizer que acreditar é fazer acontecer. Então, eu vou crer, eu vou dormir, eu vou descansar. Se eu perder o sono hoje, eu vou conseguir pagar aquela conta amanhã? A conta vai estar paga amanhã? Não. Então eu vou dormir e amanhã Deus vai me dar estratégias, eu vou trabalhar para isso e eu pagarei a conta. Porque tem muita gente perdendo o sono e você perdendo o sono, você não vai acrescentar um côvado à tua estatura. Até aqui tudo bem, turma? Alguma dúvida? Alguém quer participar? Flávia, Luciano, Edivânia, Leonardo, Sila, Jane, Renata, Edivânia, Reinaldo, tio Reinaldo, Carlos, Márcio. Márcio tá até duplicado para mim aqui. Gabriel, Edivânia também tá duplicada. Cristiane Simões, Sila, Camila tava por aí, Charles, achei você, Charles. Joelma. Todo mundo tá entendendo? Ninguém tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Não? Então vamos falar das limitações
intelectuais. Nós já falamos das limitações físicas, agora vamos falar das limitações intelectuais. Professor, como é que alguém que é Deus vai ter limitação intelectual? Um Deus é dotado de toda sabedoria, de toda inteligência, mas ele veio como homem. A onisciência inerrante da sua ação divina não se manifestava. Em sua humanidade, Jesus ficou limitado também em suas capacidades intelectuais. Ou seja, Jesus não veio como extraterrestre. Ele foi uma criança normal, ele brincou de carrinho, ele brincou de pipa, ele brincou de gude. Jesus foi um adolescente normal, ele se matriculou na escola, ele foi alfabetizado. Porque como homem, ele precisou entender todo o processo de maturidade e de maturação. Mas aonde a Bíblia diz isso? Lucas 2,52. Jesus ele crescia em conhecimento. E crescia Jesus em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Como assim diante dos homens? As pessoas elas viam o desenvolvimento gradual de Jesus. As pessoas elas observavam que Jesus estava se desenvolvendo como uma criança qualquer, como um adolescente qualquer. Pode falar, Leonardo, eu te ouço. Abre o microfone, Léo. Foi sem querer querendo, igual Chaves? Então tá bom. Foi sem querer. Levantou a mãozinha aqui, ó. Eu já dou a palavra para vocês. É igual na hora da oferta. Levantou a mão na hora da oferta, eu já sei que você quer ofertar, dizimar. Na hora da oferta não pode nem coçar a cabeça. Coçou a cabeça, eu já sei que você quer ofertar e dizimar. Adquiria conhecimento pelas observações. Jesus ele era um observador. Se você ainda não é um observador, você tem que aprender mais com Jesus. E vendo de longe uma figueira de folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, pois ainda não era tempo de figos. Ele aprendeu através da observação de Marcos 11:13, nessa narrativa, que a árvore ela não produz o ano todo. Tem uma estação certa, tem um período de colheita. Tem gente que quer colher o ano todo, mas ele não quer plantar o ano todo. Ele quer plantar em janeiro e colher em fevereiro. Não é assim. Existem sementes que a gente planta hoje e que a gente vai colher aí daqui 4 anos. Existem sementes que o agricultor plantou 10 anos atrás para colher hoje. E existem sementes que eu estou plantando na vida dos meus filhos que eu não vou colher, não. Quem vai colher é Gabriel e Eduardinho. Entenda que existe um tempo específico para a colheita. Jesus ele ia adquirindo conhecimento através das observações. Era limitado em seus conhecimentos sobre o futuro. Mas ele não é onisciente, onipresente? Sim, mas ele destituiu-se da sua glória, quenoses, esvaziamento. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o céu, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24:36.
Então significa que Jesus não sabe até hoje o dia e a hora que ele vai voltar? Não. Hoje ele já sabe. Hoje ele já está à destra de Deus intercedendo por nós. Está falando aqui daquele período que Jesus esteve como homem. Como homem, Jesus não sabia quando iria voltar para buscar a sua igreja. Nem os anjos do céu sabiam, somente o Pai. Agora, hoje sim, hoje Jesus ele já sabe a hora e o momento que ele vai voltar. Mais uma limitação agora. Essa aqui vai dar um nó na cabeça de vocês. Vocês vão ficar sem dormir à noite, vai bugar isso aqui. Limitação moral. Ah, professor, vai dizer que Jesus ele era imoral. Vai dizer que Jesus era amoral. Olha o que Hebreus 4,15 diz. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se ele em tudo foi tentado, ele poderia ter pecado. Ele tinha uma limitação moral. Mesmo sendo filho de Deus, e por escolha ele não pecou, por isso que era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, sem mácula nenhuma, mas ele poderia sim ter caído. Ele poderia ter sim pecado como homem, na sua fragilidade humana. Porque nós que somos homens, seres humanos, a gente cai o tempo todo. A gente fala o que não deveria falar, a gente vê o que não deveria ver, a gente se aborrece até no trânsito, até dirigindo. Quem é motorista aqui sabe do que eu tô falando. A gente sai da graça rapidinho no trânsito. Eu, pelo menos, por mais pentecostal que eu seja, eu saio da graça rapidinho dirigindo, irmão. Principalmente no Rio de Janeiro. Hoje, quando eu cheguei, eu senti uma diferença do trânsito de lá pro trânsito de cá. Rapidinho a gente sai da graça. A gente peca. Mas Jesus, mesmo tendo a possibilidade de pecar, ele não pecou. Então ele tinha, sim, limitações morais. Ele era um sacerdote que poderia se compadecer de nós em tudo, porque ele sofreu na pele. Ele sofreu tudo o que nós sofremos aqui na pele. E ele venceu. E se ele venceu, ele nos deu a capacidade também de vencermos. E por último, limitação espiritual ou limitações espirituais. Todo ser humano tem limitações espirituais. Tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer ler a Bíblia, tem dia que a gente não quer nem ir para a igreja, irmão. Tô mentindo? Você já passou por isso? De um dia que você não queria ir para a igreja? Ou só tem anjo aqui nessa sala virtual aqui? Ah, só tô vendo anjo. A janelinha da Jaqueline, a janelinha do Jean. Tem um anjo aí chamado Charles que já foi até embora, irmão. Já até arrebatou. Ah, não, voltou. Charles aí voltou. Anjo Charles. Gente, nós passamos as nossas crises espirituais, os nossos invernos espirituais. Todo mundo enfrenta um inverno espiritual. Jesus passou limitações espirituais. Nem mesmo nessa área espiritual, Jesus, homem, foi poupado. Antes ele venceu, não só porque ele era divino, mas porque ele estava completamente consagrado e dedicado a Deus. Você vê que Jesus ele ia para o monte, passava madrugadas em oração.
Se ele é um ser extremamente divino, unicamente divino, para que orar? Já que ele é Deus mesmo, não tem essa limitação. Mas ele ia passar madrugadas em oração e os discípulos não acompanhavam ele não, hein? Ele começava a orar um pouquinho mais, daqui a pouco voltava onde os discípulos estavam, a turma toda roncando. Vocês não podem orar pelo menos 1 hora, cara pálida. Vocês não podem vigiar 1 hora comigo, gente. Os discípulos não acompanhavam essa busca incessante de Jesus. Se assim não fosse, Jesus teria sucumbido diante das tentações. Ele teria aberto o bico. Ele teria jogado a toalha. Ele teria caído em tentação, transformado pedra em pães, se jogado daquele precipício para dar ordem aos seus anjos. Ele teria adorado Satanás e recebido o prêmio de ser príncipe desse mundo com todos os reinos. Mas ele não cai em tentações. Satanás precisava fazer muito mais do que isso para Jesus cair. E ele não iria cair. Não porque era Deus, mas porque era um homem totalmente consagrado e dedicado. Jesus dependia do poder da oração, ou da oração para ter poder. E levantando-se de manhã muito cedo. O que é muito cedo? 5 da manhã, 4:30 da manhã, 4 da manhã, 3:30 da manhã, fazendo ainda escuro. Ele saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. É até difícil acompanhar Jesus na sua vida de oração, mas é a única maneira da gente receber poder de Deus, irmão. A única maneira de recebermos poder de Deus é termos uma vida dedicada à oração, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nós precisamos nos santificar mais, nós precisamos buscar mais a face de Deus, nós precisamos buscar mais a presença do Altíssimo. Somos muito preguiçosos e, além de ser preguiçosos, a rede social tira muito do nosso tempo com Deus. Estou falando de todos, não estou falando de você, tô falando de mim, tô falando de nós. Precisamos nos dedicar mais para Deus. Ele necessitava de orientações de Deus. E aconteceu que naqueles dias ele subiu para o monte para orar. Olha a vida de oração de Jesus. E passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, ele chamou a si e aos seus discípulos e ele escolheu 12 homens, 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então significa que os apóstolos foram escolhidos como? Duli, 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 te? Não. Salamé, minguê? Não. Ele buscou a Deus. Muito provavelmente Deus deve ter dado o nome dos 12 e ele foi buscando aqueles que seriam não mais pescadores de peixe, mas pescadores de alma. Todas as orientações que eu preciso para tomar decisões na minha vida, primeiro eu preciso colocar na pauta de Deus. Ele dependia da união com o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Eu acho que esse é o segredo, turma. Se Deus for comigo, tudo vai dar certo. Problema que
na nossa autonomia, nós queremos ir sem Deus. Na nossa autossuficiência, a gente quer chegar sem Deus. E sem Deus pode dar tudo errado. O importante é você depender dessa união com o Espírito Santo. Jesus nos dá esse exemplo. Ele teve uma identificação com o meio social. Não se fala dele como um ser misterioso, que surgiu de repente e de repente ele desapareceu. Mesmo aqueles que rejeitaram e tiveram ele uma convivência normal, poucos vultos do passado tiveram uma documentação do teu passado tão vasta. Então Jesus se identifica com com o seu meio social, com a sua vizinhança. Todo mundo conhecia lá em Nazaré como filho do Zé, filho da Maria. Por isso que lá em Nazaré ele não faz muitos milagres. As pessoas não deram crédito a Jesus, porque viram ele crescendo ali. Quem deu crédito, né? A nossa pregação. Em Nazaré, ele não vai fazer muitos milagres. Ele possuía uma genealogia. Uma genealogia naquela época era tão ou mais importante como uma certidão de nascimento. A genealogia não só identificava o pai, a mãe, como também a família e a tribo. Embora Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3 possuam algumas distinções da genealogia, por quê? Porque uma vem de Adão e a outra vem de Abraão, tá? A de Mateus ela vem de Abraão, porque Mateus foi escrito para os judeus. E Lucas vem de Adão, mostrando a humanidade do Cristo. Mesmo assim, essas duas, se elas possuem aí algumas distinções, nós podemos ver o Filho de Deus tendo uma completa identificação terrena. Ele não era da terra, ele não se sentia em casa nesse mundo, ele veio quebrar muitos paradigmas, mas ele também não é um extraterrestre, ele também não é um zumbi, ele também não é um asteca, ele também não é um cigano. Jesus ele se identifica com o seu meio social. Ele tem uma família, turma. Ele tem mãe, Maria. Ele tem pai de criação, José. Ele tem irmãos. Ele tem irmãs. A Igreja Católica fala Virgem Maria. Virgem Maria até Jesus nascer. Ela já estava casada com José, ela teve outros filhos. Jesus teve irmãos. Fazia parte da vida terrena de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 3, os seus opositores se espantaram de que falasse de tal maneira ou de maneira tão sublime, pois o tinham visto crescer com seus irmãos e irmãs e eram conhecidos entre eles. Como é que o filho do Zé tem tanta sabedoria? Como é que o filho da Maria, que a gente viu crescer, tem tanta autoridade em falar? Fala de igual para igual com os doutores da lei. Como? Como? É porque existe uma identificação, existe um poder sobre a vida dele, uma sabedoria que ele buscou. Ele evoluiu, ele amadureceu. Ele tem uma profissão, olha que legal. Jesus ele não era, me perdoe a expressão, um desocupado. Ele não era um fiscal da natureza. Ele não era aqueles crentes que chega meio-dia na tua casa, meio-dia, e diz assim: ô irmã Edivânia, eu vim aqui fazer uma visita para a senhora, irmã Renata, irmã Jane, irmã Camila. Cheirinho gostoso, tá saindo o almoço.
Ô, minha irmã, eu não comi nada hoje, eu vivo pela fé. Você sabe, né, minha irmã? Irmã Flávia, irmã Jaqueline, irmã Priscila. Eu vivo pela fé, irmã, não trabalho, não. Jesus, ele tinha uma profissão. Jesus, ele era um profissional. Até isto não ficou encoberto. Não é este o carpinteiro? Não é marceneiro, tá, gente? Eu tô gravando um curso. O curso vai ser a Bíblia. A Bíblia diz isso ou eu aprendi errado? De coisas que você ouve nos púlpitos ou assiste nos filmes que a Bíblia não diz. Isso aqui é uma das coisas que os filmes mostram. Jesus como carpinteiro, trabalhando móveis. Não é assim não, tá, gente? Jesus era carpinteiro, não marceneiro. Perguntaram, Jesus não foi uma seta, não foi um monge budista, muito menos um viajante. Ele não foi alguém que se exilou lá na Índia, lá no Tibete, para aprender mistérios. Ele não foi ocultista. Jesus, ele foi alheio ao seu meio. Não foi alheio, né, ao seu meio. Antes ele fez parte integrante e integrada nele. Jesus não foi alheio. Eu nem entendo crentes que se distanciam da família só porque a família não é cristã. Aí como é que você vai ganhar eles para Jesus? Aí como é que você vai criar uma ponte com aqueles parentes ímpios que precisam ouvir a palavra? Não, não. Com essa turma aí eu não me misturo. Eles só falam bobagem. É nessa hora que eles precisam de Deus. Você precisa sim levar o evangelho da salvação para eles e não discriminar ninguém. Ah, mas lá na festa de 15 anos da minha sobrinha vai ter bebida, vai ter pagode. O que eu vou fazer lá? Você vai lá, dá um abraço na tua sobrinha, dá um beijo na tua sobrinha, bebe um guaraná, bebe uma Coca-Cola. Quando você vê que o anjo já foi embora, você aproveita a carona do anjo e vai embora também. Mas você não deixou de dar um abraço nela, um beijo, levar um presente, dizer a titia te ama, o titio te ama. Eu posso não estar na roda dos escarnecedores, mas eu posso ter sim relacionamento com a minha família, ainda que eles não professem a mesma fé que eu. Jesus possui uma profissão, Jesus possui uma família. Jesus, ele não cortou laços. Jesus homem, né? Jesus humano. Possuía uma natureza em tudo humana. Em seu aspecto básico, o ser humano ele é constituído de corpo, de alma e de espírito. Se Jesus era realmente humano, a sua natureza no aspecto básico também não poderia ser diferente. E de fato não era, tá? Pois ele tinha as três partes básicas da natureza. Jesus teve corpo? Sim. Ele não era um fantasma, ele não era um holograma, ele não era um avatar. Jesus teve alma, psique, sede das emoções, sede dos pensamentos? Sim. Raciocínio lógico. E Jesus também teve espírito. Vamos ver isso. Corpo. Foi ele mesmo quem disse: um espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24, 39. Em muitos lugares também fica clara a referência do seu corpo, como lá em Mateus 26, 12. Por exemplo, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo. Lembra que a mulher derramou nos pés de Jesus um vaso de alabastro, que era um perfume caríssimo. O Judas, ladrão de oferta, disse: tá louca!
Tanto dinheiro aí que podia dar para os pobres, está comprando perfume para lavar o pé do Cristo. E aí Jesus ele diz para Judas, ladrão de oferta, vocês terão os pobres a vida toda, os pobres sempre vão existir. Mas eu, até quando estarei aqui? Até quando? Aquela mulher deu o melhor dela. Derramou no corpo de Jesus, nos pés de Jesus. Cegos são aqueles que são incapazes de aceitar esse Jesus, como fazem os espíritas, os hindus, os seguidores da nova era. O seu Jesus pode ser desencarnado, mas o Jesus da Escritura não. O Jesus da Escritura, ele não é um Jesus desencarnado, ele é um Jesus que se encarnou, veio a esse mundo como homem e morreu na cruz. Tetelestai, está consumado. E agora ele não vai reencarnar para voltar aqui para nos buscar, não. Ele já vai vir num corpo glorificado, ele já vai vir num corpo diferente. Alma. Ao soprar Deus no homem, o fôlego da vida, é dito, e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Logo, a alma é parte inerente da natureza do homem. O Senhor disse lá no Getsêmani, a minha alma está profundamente triste até a morte. Se Jesus, que era Jesus, estava enfrentando uma crise na sua psique emocional, na sua alma, e ele passou por um momento de tristeza, de agonia, de medo, de aflição, por que eu, Eduardo Maciel, comedor de arroz e feijão, eu não vou viver em alguns momentos tristes, decepcionado com alguns homens, com algumas pessoas que se diziam amigos e não são? Por que eu, Eduardo Maciel, não posso ficar triste? Não posso me angustiar? Isso faz parte da psique, isso faz parte da alma. Ah, mas a Bíblia diz que é só vitória, só vitória. Aonde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que a vida do crente é uma vida alegre. Sim, é uma vida alegre, mas é uma vida de renúncia, de lutas, de provação. E a nossa vida ela não é linear, a nossa vida é dialética. A vida é tão dialética, mas tão dialética, que eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu não tinha contado para ninguém. Só minha família sabe. Agora, no início do ano, no dia que Gabriel, meu filho mais novo, recebeu o resultado do Enem e falou comigo que passou em medicina, imagina a minha alegria como pai. Os alunos disseram para mim que só faltou um babador. Eu estava muito feliz quando eu recebi a notícia que ele conseguiu passar em medicina. Todo investimento de 2 anos de cursinho valeu a pena. Mas no mesmo dia o telefone tocou e um amigo meu disse para mim, Eduardo, ore por mim. Eu fui diagnosticado com câncer de intestino. E a gente sabe que o câncer de intestino é um dos cânceres mais delicados e que só aparece quando a coisa está quase irreversível. No mesmo dia. Olha como a vida é dialética. Tem gente que acha que a vida é linear, só alegria, só água fresca, praia, Copacabana. No mesmo dia, um amigo meu diz que está com câncer no intestino. Essa é a dialética da vida, gente. Ontem eu estava lá em casa, em São José dos Campos, telefone toca, 2 pessoas íntimas minhas
de uma igreja que eu pastoreei lá de Itaboraí, o marido faleceu de trombose. Um grande amigo meu. O telefone toca com a notícia do óbito. Pastor, o senhor vai vir no velório 1h da tarde. E eu tive que dizer para a viúva que eu não tô nem no Rio de Janeiro. Eu estava lá em São Paulo ontem. A vida, ela não é linear. A vida é dialética. Por isso que a alma de Jesus estava profundamente triste. Ele sabia que ia morrer. Espírito. Como nós, Jesus também tinha um espírito. Nós somos um espírito, moramos em um corpo e possuímos uma alma. Assim como Deus é trino, corpo, alma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o ser humano também é trino. Nós somos um espírito que vai a Deus, moramos em um corpo, do pó viemos e para o pó voltaremos, a minhoca vai comer, e possuímos uma alma, um intelecto, uma inteligência. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, nós lemos, e clamando Jesus com grande voz disse, lá na crucificação, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. Foi o último suspiro. Ele entrega a sua alma para Deus e ali ele suspira. Ali ele sabia que iria se encontrar novamente com o Pai. Então a Bíblia fala tanto do corpo, que é a carne, tanto da alma, que é a psique, são as emoções, como também do espírito. Eu vou para a igreja, vou cuidar do meu espírito, certinho. Mas vai para a academia também cuidar do seu corpo. Amanhã de manhã eu vou fazer meu funcional, caminhar na esteira, porque eu não cuido do corpo na igreja, eu cuido do corpo na academia, no funcional, no pilates. Mas cuida também da tua alma. Vou cuidar da minha alma na igreja. Não. Faz terapia, faz psicanálise. Tenha o seu terapeuta. Marque um dia para você conversar sobre tudo numa clínica, num lugar seguro, que a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, o pastor, a pastora não vai saber de nada. Terapia, terapia, terapia. Cuide das suas emoções. Cuide da sua psique. Mas a terapia do crente é o joelho. O joelho é para curar as agruras do espírito. As agruras da alma, a gente faz terapia. Ou com psicólogo ou com psicanalista. Até aqui alguma dúvida? Agora vai entrar naquela parte que o Luciano, ele perguntou no início da aula. É igual ou é semelhante? E aí eu vou responder o Luciano e vocês também. É igual, mas é diferente. É o semelhante. Pelo menos em 2 aspectos. E só esses 2 aspectos, tá, Luciano? Só os 2. Jesus era diferente da raça humana, de mim e de você. Só nesses 2. Todavia, essas diferenças eram em suma importância, de extrema necessidade. Do contrário, lhe seria impossível servir aos propósitos divinos. Então tem 2 coisas aqui que Jesus tinha como homem e que eu e você não temos. A primeira, ela se refere à sua geração, como ele foi gerado, como ele foi concebido. A segunda se refere à sua vida sem pecado, diferente de mim, de você, que todo dia a gente peca. Aqui está o contraste entre Jesus e a humanidade inteira. A sua obra dependia de 2 fatores. Por isso que ele é o Salvador, tá? Senão ele seria um homem comum. Aqueles que admiram
os milagres realizados por Jesus, deveriam saber que tais milagres, em sua maioria, podem também ser realizados por seus seguidores. Não foi ele que falou, em meu nome vocês farão o que eu fiz e farão coisas maiores? Então não é um milagre que Jesus fez que diferencia o Jesus humano do Jesus da fé, de mim e de você, não. Os milagres também Deus pode usar alguém com curas, como usa muitos pastores. Dom de cura, dom de socorros, dom de governo, milagres extraordinários. O que diferencia o Cristo não são os milagres, porque os milagres alguém pode ser usado por Deus. Mas são esses dois fatores. O primeiro, o seu nascimento virginal. O segundo, segunda característica aí, é a característica de uma vida sem pecado. Embora tenhamos esse poder nos outorgado pelo próprio Jesus, por meio do Espírito Santo, jamais poderemos nos igualar a ele. Esses dois pontos da sua vida, o nascimento virginal e uma vida sem pecado, na verdade é aqui que reside a eficácia da obra salvadora de Cristo. Se ele não fosse filho de uma virgem, e se ele não vivesse 33 anos e meio sem pecar, ele não poderia ser o Salvador. Porque há uma exigência para que seja um sacrifício vivo, que essa oferta não tenha defeitos. Essa oferta não pode ter defeitos, não pode ter máculas. Este fato é claramente afirmado nas Escrituras, lá na Nova Aliança. As pessoas que negam essa verdade agem dessa forma porque leem os textos sagrados como preconceito de que os milagres não existem. Aí quando vocês chegarem lá no bacharel, vai ter uma disciplina lá chamada Teologia Contemporânea, que vocês vão estudar sobre vários teóricos, inclusive o Bultmann e o Bultmann. E aí o Bultmann, ele vai falar que o Jesus da fé é diferente do Jesus histórico. O Jesus da fé faz milagres. O Jesus histórico é um homem igual a mim, igual a você, e que tudo aquilo que a Bíblia vai narrar é mito, é invenção. 5 pães e 2 peixinhos é historinha. Isso é uma visão do Bultmann, que a gente vai ver em teologia contemporânea lá no bacharel. Mas eu não consigo desassociar o Jesus histórico do Jesus da fé. O Jesus da fé continua vivo até hoje à direita de Deus. Nascimento virginal. Já estou terminando já, tá, pessoal? É que a aula de hoje ela é um pouco mais longa para a gente avançar. Geralmente no EAD eu não dou aula tão longa, mas hoje a gente precisa avançar um pouco mais. Esse avançado aqui está no nível bacharel hoje, e é bom para o crescimento de vocês. Assim, tais críticos não merecem qualquer atenção, pois querem ser matemáticos, 2 e 2 é 4, que não creem na exatidão dos números, querem ser psicólogos, que não creem na existência da mente. Seus raciocínios são fúteis. Contra fato não há argumento. Jesus nasceu de uma virgem. Isso é fato. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, biográficos da vida de Cristo, 2 deles mencionam o aspecto virginal do seu nascimento. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas vão focar no nascimento virginal. Marcos não, porque Marcos tem uma narrativa mais resumida. Eu costumo dizer que Lucas é um filme. Lucas é uma novela, Marcos é um filme. Uma novela são 300 capítulos, meses. Um filme é 2 horas, tem que acontecer tudo em 2 horas. Marcos não faz porque se concentra mais na obra de Cristo. E o Evangelho de João
vai destacar mais o lado divino, não o lado humano. Também não menciona o nascimento virginal. Contudo, as duas narrativas registradas em Mateus 1 e em Lucas 1, elas vão se complementar, de tal forma que a gente vai ter um material abundante para confirmar o fato. Qual fato? Jesus nasceu de uma virgem. Cada afirmativa feita pelos biógrafos está relacionada à geração sobrenatural do Filho de Deus. Por que sobrenatural? Porque ele não era filho do Zé, ele era filho por graça e obra do Espírito Santo. Ele era filho de Maria, que é a porta para ele entrar nesse mundo. Mas filho do Zé, ele não foi. Ele foi criado pelo José, mas filho não. E aqui eu fiz um quadro. Vocês não sabem como dá trabalho para fazer esse quadro. Se vocês soubessem quanto tempo eu fico sentado no computador para criar esses esquemas aqui, tirando da apostila, tirando do material didático, vocês não perderiam uma aula, irmão. Uma aula. Porque eu tô aqui falando quase 2 horas hoje, né? Mas para preparar essa aula aqui foi mais ou menos umas 5, 6 horas. Vocês não têm ideia como o professor estuda. O professor estuda 2 vezes. As genealogias vão aparecer nos 2 evangelhos, Mateus e Lucas. José, não tendo relação sexual com Maria, não tocando em Maria, vai aparecer em Mateus. O anjo aparecendo para Maria vai aparecer em Lucas. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O sonho do José com aquele anjo, Gabriel, que fala para ele: Zé, Maria tá grávida, mas não é de outro homem, não. É obra e graça do Espírito Santo. Você vai casar com ela para ela não ficar mal falada, mas você só vai ter relacionamento com ela sexual depois que Jesus nascer. Porque ela tá gerando o Salvador. Que homem faria isso, hein? Que grandeza de José. E a profecia do Isaías, o profeta maior, 700 anos antes, narrando que o Cristo viria da raiz de Davi, da semente de Jessé, da tribo de Judá. 700 anos antes, 7 séculos antes, Isaías ele já profetizava. Vamos ver a razão do fato. Deus, ao criar a vida, fê-la com a capacidade de reproduzir. A vida gera vida. É uma lei da natureza. Esse axioma é verdadeiro a respeito da biologia e também das escrituras. Uma pedra não gerará uma árvore. Nem uma árvore gerará uma pedra. Um porco não dará luz à terra. Nem a terra dará luz ao porco. Interessante, né? Toda vida produz outra vida semelhante. Um gato gerará outro gato. Nunca um cachorro. Um cachorro gerará outro cachorro. Nunca um macaco. Em termos bíblicos, isso equivale a dizer que cada ser vivo sobre a terra produz um fruto, segundo a sua espécie. Foi por isso que Jesus nasceu de Maria. Ele não podia vir do macaco. Ele não podia vir de uma árvore. Ele não podia vir de uma pedra. Ele tinha que vir de um ser humano. E a porta para entrar nesse mundo é a mãe. Todos nós aqui temos uma mãe. Por mais desnaturada que tenha sido a sua mãe, se é o caso, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Foi a porta de entrada deste mundo. Ainda bem que sua mãe não foi desnaturada. Sua mãe é o seu maior amor. Graças a Deus. Ainda na razão do fato da virgindade, com o homem isto não foi diferente. Ele gerará descendentes segundo a sua espécie.
Foi justamente esse o plano de Deus, lá em Gênesis 1, 28. Mas até então o homem trazia em si a imagem de Deus, imago Dei, como um espelho que refletia a glória de Deus. E o mesmo aconteceu com os seus descendentes. Então, até aqui, meu irmão, é bênção de Deus. Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Agora, teve um negócio aí que estragou tudo, hein? O que estragou tudo? O que contaminou tudo? O pecado, Charles. O pecado, infelizmente, embotou e quebrou esse espelho, a ponto de que a imagem de Deus refletida não era mais uma imagem perfeita. O veneno do pecado agora estava no sangue da alma. O homem era, ao mesmo tempo, só que com uma qualidade inferior. Acabou a inocência, acabou a perfeição. Então essa característica se propagaria aos seus descendentes e nem mesmo o dilúvio pôde destruir essa característica. Pode sim destruir um sistema perverso, mas não alterou a natureza decaída do mundo, que eu chamo de estigma do pecado. Quando Deus fala com Caim, 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 o pecado jaz à porta, porque Deus já sabia que o irmão queria tirar a vida do próprio irmão, Abel. Sua vida sem pecado, a santidade de Cristo. Jesus realmente não tinha pecado, turma. É fácil afirmar isso quando não convivemos com alguém. Quando o amor nos cega a ponto de não enxergarmos as falhas da outra pessoa. Quando a gente está apaixonado, todo mundo aqui já passou por um momento de paixão, a gente não enxerga defeito, a gente não enxerga erro. Por isso que a psicanálise diz que quando alguém vai casar, não deveria casar-se em menos de 2 anos. Porque em 2 anos você está no auge da paixão e você não enxerga nada. É só depois de 2 anos que alguém colocou os carros aí na frente dos bois e casou-se, antes desse período, só depois de 2 anos que o príncipe vira sapo. Porque até então é um príncipe encantado, é uma princesa encantada. Não tem defeito. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito. Não é o caso de Jesus. Jesus, ele não tinha mesmo pecado. Até aqueles que não eram apaixonados por Jesus, eram até inimigos de Jesus, tentaram encontrar alguma coisa, mas não encontraram. Todavia, os que testificaram a sua justiça, a sua honestidade e a sua inculpabilidade foram aqueles que conviveram intimamente com ele ou ainda que não o amavam. Tem muita gente também que diz que ama Jesus de boca para fora, mas na verdade eles não amam de fato e de verdade. Os testemunhos a seguir, uma lista para vocês de pessoas que atestaram Jesus como alguém sem pecado. Primeiro, o próprio Jesus, seu testemunho próprio. Segundo, Pilatos. Ele nem queria condenar Jesus. Vocês querem condenar um homem que não tem ficha criminal? A esposa do Pilatos, ela teve um sonho, ela ficou atormentada. Vocês vão matar um inocente. O ladrão da cruz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Os demônios, João Batista, Pedro, João e até Paulo. Se você puder, printa essa lista, printa esses versículos, faz esse exercício essa semana, faz esse exercício até a próxima aula. Se você não conseguir printar, depois eu vou te mandar essa lista pelo grupo de alunos e lá nos slides vai ter essa lista.
Faz essa leitura durante a semana, pega versículo por versículo para você ver aqueles que testemunharam Jesus. E a razão do fato dele não ter pecado, em primeiro lugar, era necessário que Jesus ele fosse sem pecado, para se tornar um exemplo. O Senhor Deus em Cristo nos deu um padrão a ser seguido, um exemplo, um paradigma. Foi o próprio Jesus quem disse: eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Quem é cristão? Cristão é aqueles que fazem o que Jesus pratica, parecidos com Cristo. Pedro, sem dúvida, captou essa importância da vida irrepreensível de Jesus em sua epístola, e ele escreve: para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Uma vida de exemplo, uma vida sem pecados. Vocês me dão só mais 10 minutinhos que eu já termino. Estou terminando em 10 minutos. A razão do fato. Em segundo lugar, era necessário que Jesus fosse sem pecado para que pudesse ser um sacrifício perfeito. Era a exigência divina para os sacrifícios da antiga aliança, que os animais fossem sem defeitos. Está lá em Levíticos 1:3. A vida sacrificada em lugar do culpado tinha que estar isenta de culpa. Jesus não teve culpa alguma de nenhuma daquilo que tentaram lhe incriminar. Seria inaceitável uma vida contaminada, uma vida manchada, uma vida cheia de escândalos. E era dessa forma que os animais eram utilizados simbolicamente para a expiação dos pecados na antiga aliança. Lembrando que cada animal da antiga aliança que era morto e o sangue derramado representava o nosso Jesus, o sacrifício maior, o sacrifício suficiente. Fechando a aula de hoje, quem é o homem Jesus? Quando nós olhamos para o homem Jesus, nós temos a consciência que nós estamos diante de um homem, um ser humano. Só que ele é um ser humano perfeito. Ele é o Filho de Deus, que se tornou homem. Sua personalidade, seu caráter, a Priscila falou de caráter, superaram qualquer outros que tenham existido nesse mundo. O Augusto Cury, ele era um ateu, né? Não sei quem sabe a história do Augusto Cury. Ele era um psiquiatra ateu. E ele começou a pesquisar sobre a vida de Jesus, mas não num viés teológico. Ele começou a pesquisar a vida de Jesus num viés de psique, de psiquiatra. Ele queria entender a mente de Jesus. E ele ficou fascinado, ele ficou maravilhado. Ele escreveu vários livros sobre o homem Jesus. Essa mente brilhante, inexplicável, fantástica. Aí ele se converte, aí ele não resiste. Nenhum personagem histórico aproximou-se da perfeição moral encontrada em Jesus. Apesar dele ter limitações morais, ele era perfeito. Hoje, depois de 2000 anos de cristianismo, certas atitudes parecem ser normais. Mas quando nós olhamos para o mundo da sua época, nós vemos Jesus falando e ensinando e praticando coisas que estavam abertas nas contradições e tudo o que então se pensava. Jesus, ele não era aquele que muita gente pensava que ele era. Ele veio quebrar paradigmas, ele veio quebrar mentalidades, ele veio trazer um novo estilo de vida, um estilo de amor. É impressionante como Jesus conseguiu reunir os 10 mandamentos, núcleo de toda a fé judaica. Jesus conseguiu resumir os 10 mandamentos de maneira espetacular nas passagens lá do Pentateuco em 2 mandamentos.
que resumidamente é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor de Jesus Cristo não foi apenas um mandamento exposto, ou uma doutrina, ou uma obrigação. Era justamente a manifestação desse amor que o colocava em contato com aqueles que eram desprezados, marginalizados, injustiçados, escória da sociedade, samaritano, criança, leproso, mulher. A forma como Jesus participou da sua época vai provocar um grande impacto. Sua convivência com o pobre, com mulheres, com pecadores, com crianças, era inovadora, era revolucionário. O judeu não dava importância para esses grupos. O seu amor pelos pecadores lhe rendeu o título de amigo dos pecadores, pelos seus inimigos. Talvez até um deboche, talvez até um escárnio, né? Olha lá, vem um amigo dos pecadores. Mas é os pecadores mesmo que precisam de amor, que precisam de atenção, que precisam conhecer o verdadeiro Deus. E fechando a aula de hoje, agora sim eu encerro, hein? A mansidão de Jesus. Ah, como ele é manso e humilde de coração. Segundo as suas próprias palavras, Jesus veio para servir, não para ser servido. Era essa concepção alta demais para o padrão do povo de Israel. Um Messias que serve, um rei que serve, um Cristo humilde. Era a última coisa que eles esperavam. Um servo sofredor, alguém humilde, alguém sem aquela arrogância, sem aquela prepotência, sem aquela marra, como diz o carioca. Carioca é marrento. Jesus não tinha essa marra não, turma. Jesus era manso, era humilde de coração demais. Outro ponto vale a pena ser destacado aqui na nossa aula é que Jesus, embora Jesus fosse sábio, corajoso, persistente, amoroso, as únicas qualidades que ele fez questão de dizer que possuía eram mansidão e humildade de coração. Muita coisa a gente sabe de Jesus pela boca dos outros, mas pela boca dele, ele só falou que ele era manso e humilde de coração. Eu acho que se você conseguir nessa terra ser manso e ser humilde de coração, já é meio caminho andado. Você já vai estar parecendo muito mais com Cristo. Sua humildade foi ao extremo quando ele foi levado preso e julgado e entregue para ser crucificado como ovelha muda. Então, a figura a qual Jesus é comparado é o Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que lava os pés dos apóstolos. Que outra figura seria mais adequada para descrever essa humanidade? Jesus foi o Cordeiro de Deus, que aceitou a cruz como ovelha muda, que estava proposta sem abrir a boca. Como a Flávia disse, acho que a Flávia não falou isso na aula de teologia, não. Ela falou na aula de psicanálise, né? O calado venceu. Foi Flávia que falou isso aí, eu aprendi com ela. O calado vence. Jesus, ele venceu calado, irmão. Até porque não é por muito que falarmos que seremos ouvidos. Tem gente que fala e não diz nada. Tem hora que é melhor até se calar. A Bíblia diz, né, que tem tempo para tudo, tem tempo para falar e tem tempo para ficar calado. Então tem momentos, pela ignorância da nação, que é melhor até você se calar. Diz o livro de Provérbios que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio.
Então tem momentos que a gente tem que ficar quietinho, ser manso e humilde de coração. Deu para entender a aula de hoje, turma?